que é uma terapia floral? Elas ajudam, auxiliam, curam? Como que funciona exatamente a terapia floral? Olá, pessoal! Então vamos a mais um vídeo sobre terapias holísticas e focando na questão da terapia floral. Claro que a gente percebe que o sistema faz todo um estardalhaço. A terapia floral não cura, nenhuma terapia holística cura, só a medicina com seus remédios farmacológicos, mas isso sempre foi assim, quer dizer, sempre. Século XX, na metade do século XX para cá, quando a indústria farmacêutica cresceu e entrou dentro da faculdade de medicina, né, influenciando os cursos de medicina. Inclusive, quando eu estava na faculdade, eu vi aquele pessoal de pastinha entrando no terceiro ou quarto período de medicina. Era incrível. Eu não fazia medicina, mas eu tinha colegas que faziam, né? E uma das coisas que a gente percebe é que o próprio médico mais consciente, aqueles médicos mais antigos, eles falavam um pouco da alimentação, indicavam alguma coisa para fazer uma terapia holística. Eu mesmo me tratei com médicos que usavam um pouco de homeopatia, fitoterapia, médicos mesmo. Dr. Hernani de Paula era um médico clínico com especialização na parte de pneumologia. E eu tinha muita asma. E hoje eu sou uma pessoa curada de muitas alergias, de muitas coisas, pela homeopatia. Ele não receitava os remédios pesados, cortisona, as bombinhas, e são situações críticas, agudas, mas para tratar aquilo que ficou continuado crônico, para fortalecer esse pulmão, por exemplo, eu tenho que entrar com outros procedimentos. Então, eu já passei por fitoterapia, homeopatia, e aonde que entra a terapia floral? O pessoal fica se loqueando, oh meu Deus, terapia floral não cura, é uma besteira, é um placebo. Não é placebo. Um médico que tem um grande renome na Inglaterra, Dr. Edward Bach, tratou a parte emocional e mental, que também vai atuar para você melhorar do seu corpo físico ou não. Uma pessoa tensa, mesmo você dando remédio, ela tem dificuldade de melhorar o seu corpo físico, de aceitar a cura. Uma pessoa hipocondríaca, uma pessoa medrosa. Então, há emoções que vão influenciar diretamente. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Emoções influenciam o corpo? Ninguém viu da paralisação quando a pessoa fica com medo? Ninguém nunca ouviu falar de um banho de adrenalina quando a pessoa teve medo de que alguma coisa acontecesse recebendo uma má notícia? O que é isso? O que jogou dentro do organismo? Foi um pensamento gerando uma emoção e o corpo reagiu. É muito tolo ficar achando que é o corpo que provoca o pensamento, a consciência ou a emoção. Não, pode acontecer. Mas, na verdade, emoções, palavras, a pessoa, né? Eu tenho uma adolescente que eu trato que fala assim, na escola me chamavam de lixo e tal. A importância que ela dava àquela palavra trazia baixa autoestima, com a baixa autoestima, depressão, e com a depressão vinham sintomas físicos. Anorexias, bulimias, problemas intestinais, estômago que não fazia digestão direito. E aí é médico, vai para médico, vai para médico, vai para médico, e não resolve totalmente. É um paliativo. Por quê? Falta pegar a causa ali. Então, em terapia, de escuta, organizando, né, os pensamentos junto com ela. E a terapia floral é de grande apoio. Nós temos a terapia floral comum, né, com método Bach, até 5, né? Agora eles aceitam até 8, né, flores, fazendo um composto. Eu trabalho com
A quântica, física quântica, né? O que é quântica? Que é onde eu coloco mais elementos ali, né, numa quantidade um pouco menor para fazer uma interação, e alquímica. Quando eu trabalho com a floral alquímica, eu estou usando florais a partir de flores, a partir de raízes, pedras, tá? Então eu faço um misto de elementos que combinados fortalecem aquela terapia floral. Então essa é mais alquímica. A quântica eu coloco até 20, às vezes até um pouco mais em quantidades menores, mas elas são combinadas. Como? Eu posso usar 3, 4 flores para abordar um mesmo problema e junto com outro grupo. E geralmente, né, nós temos aqui a terapia floral de Bach. Hoje, a terapia floral de Bach clássica, eu acredito que sirva para crianças até os 13 anos, né? Pegando aí a puberdade, 13, 14 anos, e pets, tá? Por quê? Porque ela é do século XX, onde tinha menos complexidade na sociedade. Então, hoje ela não consegue dar conta de situações mais fortes, mais intensas. Nós estamos sujeitos a informações, a ruídos, a manipulações muito mais intensas do que antes, né? Inteligência artificial mexendo com a cabeça de todo mundo. Então, hoje a gente precisa de uma terapia floral mais, vamos dizer, mais robusta, né? Então, Minas, o sistema Minas, eu acredito que ele seja bem robusto, mas eu trabalho com outras também. Araretama, especificamente, mas ela tem uma certa robustez, algumas plantas nossas são mais robustas do tropical, né? As filhas de Gaia, que trabalham muito o feminino. O sistema Asas, que eu realmente gosto bastante, porque pega ali a Serra do Mar, né, na Mata Atlântica, então é muito rico. Eu trabalho também com o bush australiano, quando as pessoas têm muito mais resistência com soltar angústias, ansiedades, histórias antigas. Claro que não é só o floral que vai fazer isso. Tem que haver todo um acompanhamento de 15 em 15 dias para uma escuta, né? Para uma revisão, inclusive, do mental e do emocional, que como a pessoa está se sentindo, né? O que ainda permanece. Eu dou um apoio também, né? Neurolinguístico para essa terapia floral. Nós temos Califórnia, que é super ampla, super boa, porque pega ali uma parte do deserto, tá? Adoro trabalhar com as florais do Alasca, que também são flores que resistem a um frio intenso. E no Alasca eu tenho pedras também, por isso que eu gosto, que já é alquímica o sistema. Flores, pedras e ambientais. As ambientais, quando bem feitas, elas dão um resultado, vocês não têm ideia. É muito boa. Se não fosse, eu garanto a vocês que eu sou uma pessoa extremamente cética, no bom sentido. Eu experimento, eu estudo para ver se a coisa realmente dá certo. E várias pessoas já me deram feedback do uso de terapia floral, dando resultados. Olha aqui, curar o físico. O físico vai melhorando em função de que o mental e o emocional vai se harmonizando para uma vida com menos ansiedade, com mais propósito, com mais felicidade, com mais bem-estar, equilíbrio, né? Então, qual seria hoje o problema mais sério, né, que está assolando? Além da ansiedade, a ansiedade já vem do século XX, né? As pessoas estão chegando em estados de angústia e pânico, sem conseguir sair, né? Mas isso é o quê? É a coisa que não está resolvendo. Eu tenho clientes, alunos, mentorados, que apesar de estar com 4 remédios tarja preta,
e tarja vermelha, ainda conseguem sentir muita angústia e desespero, às vezes pânico. Então, o que esses remédios estão fazendo? Aí vai dizer, porque está mal colocado. Qual é o critério? Qual é o critério para se fazer uma receita dessa? Tem algum exame de sangue? Não. Tem algum exame de cérebro? Não. Então, assim, esse não funcionou, vamos tentar esse. Vamos tentar esse. Então, fica parecendo uma coisa de cobaia. Precisa escutar as consultas de 15, 20 minutos. Eu acho isso do sistema público, inclusive, cruel. Mas vamos deixar o sistema público para lá. Então, esses sistemas todos que eu estudei, claro que existem outros, mas outros eu trabalho para as pessoas que estão fora, que são meus clientes na Europa ou no Canadá, porque na Europa eu tenho um sistema holandês, eu tenho um sistema francês e eu tenho alguns outros de pequenas regiões, seja da Alemanha, seja ali da Portugal e Espanha, tem sistemas também, e do Mediterrâneo. Mas aí eu uso mais para as pessoas que estão morando lá, porque também é preciso uma integração. Mas você trabalha com Alasca, Bush australiano, Califórnia, que são de fora. Sim. Aí é por causa do terroir. O que é o terroir? É porque aquelas flores cresceram em situações adversas. O Bush australiano no deserto da Austrália, o Alasca em frio intenso, né? E a Califórnia também. Tem as florais do Pacífico? Sim. Essas florais, elas se comparam com a araretama, então eu uso menos, porque tem florais feitas com elementos próximos ao mar ou até com a água do mar. Então, hoje, eu gostaria de trazer para vocês só algumas indicações, né, que ajudariam a melhorar. A ansiedade. A ansiedade eu espero algo para o meu futuro. Então, eu estou projetando no presente, mentalmente, situações. E, geralmente, essas situações, elas provêm de experiências passadas. Então, é como se eu não conseguisse desprogramar que a coisa não vai ser igual. Como se fosse, sabe, uma coisa assim, fez isso, vai dar nisso. Não houvesse nenhuma possibilidade de escolha diferente, de uma situação mudar. Como se não pudesse haver mudança na vida daquela pessoa. É assim que ela pensa. Então, se já aconteceu, vai acontecer de novo. Então, eu posso esperar isso. Às vezes, assim, de uma semana para outra, lá vou eu para aquele trabalho vai me estressar, aquele trabalho vai me trazer dor de cabeça, aquelas pessoas em volta de mim vão falar coisas que eu não gosto, o meu chefe vai me incomodar. Então, tudo no futuro, ela já espera e ela não consegue mudar o seu mental e, consequentemente, no mundo emocional, já começa a sofrer o domingo, né, depois da tarde, né, começa a sofrer porque segunda vai trabalhar dessa maneira. Então, eu tenho esse quadro de uma ansiedade que é uma expectativa do ruim. Por que não uma expectativa positiva? Porque ela tem que vir antes para eu poder expectar, né? Então, uma viagem gera uma ansiedade, mas ninguém fica tratando a ansiedade de uma viagem, né? Tem ansiedade de viagem, no sentido, se for de avião, a pessoa tiver receio, tiver medo. Por quê? Porque ela cultiva ideias de avião caiu, desastre de avião. Então, como ela alimenta o mental dela com essas evidências, ela chama de evidências, que são acidentes e não evidências que acontecem sempre, né? Ela já começa a ficar com medo da viagem. Então, tem uma ansiedade positiva misturada com uma negativa. Então, é aí que os florais entram, para trabalhar a luz e a sombra até mesmo de uma ansiedade. Então, eu tenho da araretama um floral que é ótimo, Oyamã, tá? É uma flor. E essa Oyamã, tá? Que é uma espécie, lembra
uma orquídea, mas não é. A Oyamã, que foi o nome que colocaram, ela é a flor do cacau. Então veja, se o cacau, a raiz do cacau, o caule e o fruto do cacau já traz isso, se o fruto ele deriva da flor, né? Primeiro floresce, depois vem o fruto. Essa flor, ela tem a teobromina dentro. E o que ela vai fazer? Ela vai clarear a situação para a pessoa. Ela vai trazer clareza para ver por que eu estou esperando algo negativo. Ela dá assertividade. Quando a gente toma chocolate, come chocolate, toma cacau quente, né? Aqui no sul a gente toma bastante chocolate quente, ou mais o cacau também. Eu me sinto um bem-estar, né? Tem um bem-estar. E isso vem da teobromina, que vai me dar uma assertividade comigo mesmo, uma clareza de eu poder ver, nossa, que bobagem eu pensar assim, não, vai dar tudo certo. E isso é bom, né? Isso não é, vamos dizer, otimismo tolo. A gente tem que ser do realismo para o otimismo. A pior coisa é o realismo para o negativismo, para a depressão, que não leva a nada. A minha pergunta para vocês: quantos pensamentos negativos vocês alimentaram ao longo das suas vidas que realmente se realizaram? Que realmente foram ali, tiro e queda? A maioria não. Há muito sofrimento à toa. Há um corpo de dor que perpassa, né, o coletivo sem se realizar, trazendo apenas sofrimento. Essa Oyamã, ela vai capacitar a pessoa de dizer não para ela mesma. Não, você não vai pensar assim, você vai pensar positivamente, a viagem vai ser boa, ou então aquele concurso vai dar certo, eu vou conseguir passar, vou fazer a prova sem ficar nervosa, né? Mas tem que tomar, tá? E vamos ver uma outra aqui, que também, claro, do sistema Minas, Passiflora. Passiflora todo mundo conhece como calmante, né? Então, mas o floral, ele atua no mental. Ele vai ajudar a trabalhar o mental. Outra muito boa da Califórnia é o Fearless, né? Sem medo, né? Tirando o medo. Da Califórnia nós temos também o Stressless, né? Que é um conjunto de flores que vai libertar e deixar fluir a vida, né? Para poder passar pela vida, pelos seus reveses, sem tanto desequilíbrio. E hoje nós estamos meio que ensinando para jovens a não suportar nenhum revés da vida, como a gente suportava uma frustração aqui, né? Um namorado que diz não ali, uma namorada que dá o bolo, uma traiçãozinha de adolescente, tem que trabalhar, tem que acordar, se você não estuda, nota é baixa, não adianta você forçar. Então, a pessoa tem que se preparar para fortalecimento e não para o enfraquecimento, de jeito nenhum, né? E é o que está acontecendo. Essa Stressless, ela vai ser um conjunto de flores muito parecido com o conjunto quântico que eu falei para vocês, que é quântico porque a gente está trabalhando com diversos, então há uma combinação quase que atômica dessas flores. Então a gente vê dentro dela a California Valerian, que é a valeriana, a passiflora, né, a flor da passiflora, a lavanda, a camomila, e ainda junto, né, vai trabalhar com aloe vera, olive, verveine, impatiens, que eles também têm impatiens, né? E vai ser um conjunto de flores que quase todas ajudam a promover
a tranquilidade, a capacidade de dar respostas mais claras, a de ser mais assertivo e não tanto reativo. Então, são essências florais que combinadas, já tem o combinado, e eu geralmente uso às vezes uma parte do combinado e ainda acrescento algumas pedras, né? Então vamos ver se tenho aqui, eu acho que eu não trouxe. Então, com as pedras eu posso fazer combinações, por exemplo, com uma água marinha, com uma apatita azul, né? Eu colocaria pelo menos umas 3 pedras, uma azurita. Essas 3 já dariam conta. São pedras azuis que trazem na sua composição não só esse espectro, né? Que ninguém tem, nada tem cor à toa, né? Na natureza. E ela vai promover um bem-estar, uma calma, né? Um clareamento para si mesmo, não para o outro, é para si. Né? A terapia floral é para você. Né? E você melhorando, você mudando, você tendo uma outra visão de mundo no seu entorno, por incrível que pareça, de uma maneira mágica, muda. Se você não reage mais, é como se aquilo não fizesse mais efeito sobre você, você não interage mais com aquilo. É como se aquilo desaparecesse da sua atenção. Você começa a focar em outras coisas. E outras coisas positivas começam a acontecer. Se você fica na tristeza, na angústia, esse lugar, o lugar do problema, o lugar da tristeza e da angústia, só tem tristeza, angústia, problema, ansiedade. Ali não tem solução. A solução está em outro lugar. Então você tem que se deslocar para esse outro lugar. Então, desprogramando, né, linguisticamente, e as florais vão te ajudando a manter isto. Eu não trouxe hoje, vou ver se eu consigo colocar uma foto da análise do dedo, né, de uma pessoa, acho que eu já falei uma vez, mas posso repetir, de quando a pessoa toma o floral, como modifica, como as luzes em volta de você, a sua aura, já fica diferente. Uma aura escura, uma aura com buracos, né, que a foto Kirchner mostrava, ela é vulnerável, então vai atrair cada vez mais essas situações de vulnerabilidade. Ao invés, né, de você manter aquilo, você vai botando luz, vai mudando o seu mental vai gerando emoção mais positiva, e aí você começa a atrair situações positivas. Mas como é isso? Gente, tem que começar a colocar a cabeça já para as novas ideias, as novas assertividades de que você vai atrair um semelhante. Isso é física. Estudar um pouquinho de física ajuda. O semelhante atrai o semelhante. O contraste é geralmente para você empurrar para você ir para onde você quer. Então, o oposto, mas eu estou sempre atraindo o oposto, para deslocar você, para você parar de ficar cultivando este oposto a você. Isso acontece. Então, dentro de você existe essa possibilidade, né, de você buscar, por escolha própria, o bem-estar, a saída, a solução. Ninguém tem um problema para ficar no problema. É para buscar a solução. Está lá a montanha, eu vejo como é que eu vou subir, se eu quiser subir. Está lá a estrada, eu vejo como é que eu vou andar naquela estrada. A estrada está feita, você só tem que se deslocar para lá. E aí você vai pensar em como você vai fazer isso. Não adianta sofrer aqui, ficar, eu queria ir lá e não vou, queria ir lá e não vou. Então, você tem que perceber que o local da solução, o local, no sentido, a vibração ou o estado, né, se vocês quiserem, mas eu chamo de lugar, né, porque é um lugar, né, no sentido global. Tempo, espaço, o eu, a interação de você com o mundo, né? Esse local de solução, esse lugar de solução, um lugar de dignidade, onde você vai atrair o melhor para você, que você escolher. Então, remédio, sim, sintomas agudos, situações de acidente, coisas que acontecem com muita urgência, não estou negando. A parte que precisa de cirurgia e tudo, a medicina tem
o seu lugar para cuidar de um físico que foi muito alterado, muito mexido. Mas antes de adoecer gravemente, antes de acontecer algo agudo e grave, nós podemos atuar na nossa saúde mental, emocional e física, né? E claro que a alimentação determina muito. Na terapia floral, sempre eu recomendo diminui o açúcar refinado, a bebida alcoólica, ou né, os doces, refrigerantes e a ingestão de muita carne. Porque a carne é muito ácida e o açúcar, além de acidificar também, vicia. E aí você realmente perde o contato e eles alteram. Tanto o excesso de carne quanto o excesso de açúcar vai alterar o seu mental e emocional. Lembra? No físico, emocional, mental, mental, emocional e físico. Essa integração, ela existe, você gostando, querendo, o sistema apoiando ou não. É fato. Como eu disse no início, você recebe uma notícia, paralisa. Por que teu corpo paralisou? Porque jogou uma emoção que foi da ideia que alterou. Muitas vezes, se você pensar em coisas boas, há empolgação. E tanto é verdade que se você fechar os olhos e pensar em limão, em laranja, em chocolate, você água a boca. Seja pela acidez, seja pelo doce, o desejo, seja pelo motivo que for. Ou seja, ao pensar, ao imaginar, eu já altero o meu emocional e, consequentemente, o meu físico. Se eu comer muito açúcar, eu inflamo o meu intestino. Se eu comer muita carne, idem. Muita carne, ela inflama o intestino, principalmente a carne vermelha. Esse intestino inflamado vai gerar uma emoção de fragilidade, vai gerar ansiedade e às vezes até depressão, pesadelos. Quem não sentiu ou teve pesadelos depois de comer feijoada, depois de comer muitos frutos do mar, que são muito pesados, depois de passar um dia, uma noite assistindo filme, comendo um monte de besteira, vai para a cama com aquela barriga cheia de processados, de snacks, o intestino está sobrecarregado. Então gera pesadelos. Então tudo isto é integrativo, ok? Então eu aguardo vocês para a gente fazer uma boa terapia floral. No meu site vocês já podem clicar lá, terapia floral, a primeira consulta para a gente já ver o que você precisa num primeiro momento para tirar de um certo estado e depois a gente vai trabalhando ao longo, que a terapia floral é pelo menos uns 6 meses para você realmente se deslocar desse lugar. Por quê? Porque se você ficou anos nesse lugar, para você sair totalmente com segurança, você vai levar pelo menos 6 meses, 8 meses para sair deste lugar. Mas você consegue. E a gente está aqui para ajudar esse propósito de vocês. Até o próximo vídeo. Então, se esse vídeo ressoou com você, dê o seu like, faça sua pergunta nos comentários, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Assim poderemos alcançar um número ainda maior de pessoas e ajudar esse canal a crescer ainda mais. Pois afinal, como eu sempre digo, essa luz é para todos nós. Então ajude-nos a iluminar essa rede.